A 77ª sessão da Assembleia Geral da ONU se iniciou no último dia 14 de setembro. Na primeira reunião presencial em 2 anos, desde as restrições causadas pela pandemia da Covid-19, cerca de 160 chefes de Estado e de governo participam desde quinta-feira, 20 de setembro, de encontros e discursam na sede das Nações Unidas, em Nova York, nos Estados Unidos. O evento foi marcado pelas ausências dos presidentes da China, Xi Jinping, e da Rússia, Vladimir Putin. O lema do encontro deste ano é Soluções por meio da solidariedade, sustentabilidade e ciência. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, pediu coalizão da comunidade internacional para enfrentar os grandes problemas que atingem o planeta. Guterres apresentou 3 prioridades para os debates desta semana: a instauração e manutenção da paz, a ação climática e a participação feminina nos lugares de liderança e a atenção aos mais vulneráveis, incluindo migrantes e refugiados. O chefe das Nações Unidas também ressaltou os avanços com a iniciativa de grãos do Mar Morto, que levou os países envolvidos no conflito para a mesa de negociação, intermediada pela ONU e a Turquia, de forma a mitigar os efeitos da crise de alimentos. Guterres afirmou também que, embora possa parecer um milagre, o acordo é, na verdade, o resultado do multilateralismo. Já o presidente da Assembleia Geral, Csaba Kőrösi, disse que a nova sessão inicia num momento marcado por divisões geopolíticas cada vez maiores e incerteza prolongada. Desde 1955, o chefe da delegação do Brasil é o primeiro a discursar no debate geral da Assembleia da ONU. O presidente Jair Bolsonaro cumpriu esta tradição e preferiu usar a tribuna da ONU para abordar temas relativos à disputa eleitoral no Brasil, que tem eleições gerais marcadas para o próximo dia 2 de outubro. Bolsonaro atacou o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que lidera as intenções de voto na corrida eleitoral, criticou o aborto e o que chama de ideologia de gênero. O presidente brasileiro apresentou seu governo como pró-ciência e enalteceu as vacinas, em contraste com suas declarações menosprezando os impactos da pandemia da Covid-19, que no Brasil já vitimaram mais de 680 mil pessoas. No plano internacional, Bolsonaro criticou as sanções contra a Rússia pela guerra na Ucrânia, classificando as medidas como retrocesso. Levamos adiante uma abrangente pauta de privatizações e concessões, com ênfase na infraestrutura. Concluímos o projeto de transposição do Rio São Francisco, levando água para o Nordeste brasileiro. Adotamos novos marcos regulatórios, como o do saneamento básico, o das ferrovias e o do gás natural. Além disso, melhoramos o ambiente de negócios, com a Lei da Liberdade Econômica e a Lei de Startups. Como resultado, criamos oportunidades para o jovem empreender e ter empregos de qualidade. Coroando todo esse esforço de modernização da economia brasileira, estamos avançando a passos largos para o ingresso do Brasil como membro pleno da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE. Representando a condição de país sede da ONU, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, discursou no segundo dia da Assembleia Geral. Biden criticou as ações da Rússia na Ucrânia, disse que a guerra é brutal e desnecessária e que os Estados Unidos defendem uma diplomacia incansável, mas que continuará apoiando a Ucrânia no embate. Biden criticou o anúncio de Vladimir Putin de convocar mais de 300 mil reservistas para a guerra na Ucrânia e classificou como vergonhoso o referendo proposto por várias cidades da região ucraniana do Donbass para se anexarem ao território russo. Além da guerra, Joe Biden usou parte do discurso para falar sobre o avanço da fome no mundo e as questões climáticas. Ele anunciou que os Estados Unidos disponibilizarão 2,9 bilhões de dólares neste ano para combater a insegurança alimentar no mundo e disse que a luta contra o aquecimento global é urgente. O presidente dos Estados Unidos lembrou que, sob sua gestão, os Estados Unidos voltaram ao Acordo de Paris, do qual o ex-presidente Donald Trump havia se retirado. A condenação da Rússia pela guerra na Ucrânia também foi externada na Assembleia Geral da ONU por líderes europeus, como o primeiro-ministro da Alemanha, Olaf Scholz, que disse que Putin só deixará a guerra quando souber que não pode ganhar, e a premier britânica, Elizabeth Truss, que classificou como fracasso catastrófico a ação militar russa. A situação de países latino-americanos também foi destacada na tribuna da 77ª Assembleia Geral da ONU. Em seu discurso, o presidente da Bolívia, Luiz Arce, defendeu que o mundo multipolar é a melhor solução contra a crise capitalista, pois beneficia a todos os estados. Representando Cuba,
O ministro das Relações Exteriores, Bruno Rodrigues, pediu o fim do bloqueio comercial dos Estados Unidos, que está em vigor desde 1960. O ex-presidente Donald Trump impôs mais de 240 novas sanções. E no ano passado, o governo de Joe Biden anunciou sanções contra a força policial cubana e 2 de seus líderes. O jornalista José Reinaldo Carvalho, editor internacional do portal Brasil 247, comentou a já tradicional defesa feita por Cuba contra o bloqueio estadunidense. Semanas depois da abertura do debate geral, em que ele faz esse pronunciamento, semanas depois, Cuba apresenta um projeto de resolução condenando o bloqueio e submete, isso é que se repete todos os anos, esse ano já pela 30ª vez. E sempre há uma votação, e nessa votação a maioria esmagadora, quase unanimidade, dos países condenam o bloqueio, à exceção dos Estados Unidos e um ou dois aliados, países irrelevantes, apoiam o bloqueio. Mas, em geral, sempre, 30 vezes consecutivas, o bloqueio tem sido rechaçado pela Assembleia Geral da ONU. E esse ano vai ser de novo. Em seu primeiro discurso como presidente da Colômbia na tribuna da ONU, Gustavo Petro fez uma dura crítica à guerra às drogas, afirmando que ela falhou. La guerra contra las drogas ha fracasado. La lucha contra la crisis climática ha fracasado. Han aumentado los consumos mortales de drogas suaves, han pasado a las más duras. Se ha producido un genocidio en mi continente. O presidente colombiano comparou os danos à saúde causados pela cocaína, carvão e petróleo. Para Gustavo Petro, a droga causa um número insignificante de mortes por overdose. Ele disse, abre aspas, os poderes decidiram que a cocaína é o veneno e deve ser perseguida, mesmo causando um baixo número de overdoses, muitas por resultados de misturas com outras substâncias. Entretanto, carvão e petróleo devem ser protegidos, mesmo que seus usos levem a humanidade à extinção, afirmou o líder colombiano Gustavo Petro. Este é mais um vídeo para o Estúdio Paulista.